Olá, oremos para dar início. Senhor, novamente chegamos à Tua presença para te agradecer, te louvar e engrandecer o Teu nome. Agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar um pouco mais a Tua revelação. Eu peço o Teu Espírito a falar, abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, dar-nos entendimento e discernimento. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Quebra a separação entre nós, aproxima-te de nós, ajuda-nos a nos aproximar de Ti, Senhor. Dirija, ensina-nos a fazer a Tua vontade, a renunciar aos pecados e a Te adorar somente. Em nome de Jesus, amém. Então vamos continuar aqui com relação ao sábado. Quando nós vimos aqui em Ezequiel, capítulo 8, a respeito de adorar no dia do sol, voltados, para o sol, adorando o sol. Ele não fala em dia do sol, mas uma das formas de adorar não a Deus é em desrespeitar o seu santo sábado. Eu não tenho o respeito e a compreensão e o entendimento do que Deus quer e qual é a sua lei e por que Ele pede, aí me leva à idolatria. A consequência natural é essa. E quando nós vamos lá para Êxodo, capítulo 20, para ver qual é o mandamento, o verso 8 a 11. Lembra-te do Êxodo 28 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja só o que Deus fez. Ele criou tudo e descansou ao 7º dia. Quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos a criação de tudo. Não vamos nos ater a isso. E aí em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então a obra de criar em si, Deus já tinha feito. Mas Deus criou o sábado, é uma parte da criação de Deus, um tempo separado. E aí o verso 3, e abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E aqui não diz, e foi tarde de manhã o 7º dia. Em todos os outros dias, foi tarde de manhã o 7º dia. Por que não? Por que não diz que o sábado aqui não diz, e foi tarde de manhã o 7º dia? Seguiu o mesmo padrão tarde de manhã na contagem de tempo que nós temos aqui na Terra, mas quando nós vamos lá para Isaías capítulo 66, o verso 22 e 23, nós lemos assim, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Verso 23, e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, de um sábado a outro, isso é algo muito especial. E a lua nova, na Nova Jerusalém, terá um significado diferente do que tinha para os judeus. De uma forma prática, assim, especial, porque em Apocalipse 22, o verso 2, nós lemos assim, no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Veja só, o fruto da árvore da vida que são dado de mês em mês, produzindo 12 frutos. Algo muito interessante. O fruto da árvore da vida E quando nós vemos que é de mês em mês, a lua nova, de uma lua nova a outra, cada vez que a árvore produz novamente o seu fruto, está pronto, há uma reunião, uma convocação, uma congregação
com Deus, né? Uma reunião solene, um ajuntamento solene. E aí quando nós vemos isso e vemos que na eternidade nós passaremos com Deus, especialmente o sábado será um dia especial na eternidade, esse tempo da eternidade que permanecerá, mesmo depois de tudo sendo restaurado, Deus quer que desfrutemos hoje desse período da eternidade. É uma amostra, é uma prova da eternidade aqui, hoje. Por isso que não diz, foi tarde, manhã, o sétimo dia. Porque nele nós desfrutamos da eternidade. E é um dia, então, para isso já entrarmos e experimentarmos a eternidade, mas para isso precisamos estar no mesmo princípio que Deus deseja, seguindo o mandamento conforme ele orientou. E aí nós vamos ver não só o exterior, como nós lemos aqui em Êxodo, mas o interior, o coração. E as outras questões também, que é um dia para nós estarmos próximos de Deus. Próximos das pessoas que amamos, próximos da família. É um dia de nos achegarmos a Deus. É um dia de conexão com Deus, com a natureza. Tem o Salmo 92, que é inclusive um salmo para o dia de sábado, depois deixar para cada um que quiser ler. E, especialmente no sábado, é muito bom, no começo do sábado, para ler e colocar em prática o que ele recomenda. Mas já durante toda a semana nós precisamos louvar a Deus de manhã e à tarde, dar os seus louvores para que nos prepararmos para o sábado. E aí, no sábado, quando chega esse dia especial, é um dia de descanso. Então, participar da eternidade é um dia de amarmos a Deus, estarmos conectados com Deus e crescer o nosso amor, a nossa devoção a Deus e uns aos outros, o amar a Deus e o amor ao próximo, né? É o resultado final da obediência à lei de Deus. Então é um dia especialmente separado para isso. E também é um dia de comemoração do descanso em Cristo, da salvação em Cristo, porque Jesus descansou no sábado. Foi crucificado e morreu na sexta-feira. Descansou o sábado inteiro e ressuscitou no primeiro dia. Então, o descanso em Cristo envolve o sábado. E na eternidade continuará sendo seguido o sábado. Então, Jesus não mudou do sábado para o domingo. Isso foi uma mudança que não veio da parte de Deus, mas veio do mistério da iniquidade. Aqui, quando nós seguimos o estudo, Ezequiel capítulo 20, vamos continuar um pouco mais para frente, né? Depois nós voltamos aqui. Ezequiel capítulo 20, nós lemos o seguinte no verso 12. Ezequiel 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. É Deus que nos santifica e o sábado é um sinal disso. Se eu guardo o sábado e faço um monte de iniquidade, pecado, Deus aborrece isso. Não é a obediência externa da lei, como os fariseus faziam. Jesus veio para ensinar e corrigir esse erro deles. E aí, o verso 20, aqui, Ezequiel 20, 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. É um sinal de conexão com Deus, é um sinal de que nós somos os filhos de Deus, Deus é o nosso Senhor. E Ele pede que nós santifiquemos o sábado. É Deus que nos santifica, e Ele pede que santifiquemos o sábado, e nessa santificação mútua, nós crescemos em santidade, em fé, em amor, em descanso no Senhor. Por isso que quando nós voltamos ali para Isaías, capítulo 58, nós lemos o seguinte, Isaías capítulo 58, o verso 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. E o que é interessante aí quando fala o santo dia do Senhor, a palavra dia foi acrescentada, ela não está no original. O sábado é o santo do Senhor. E Jesus, ele é chamado de o santo também. É aquele ser santo
que foi gerado como um ser humano, como nós vemos em Lucas, capítulo 2, no verso... Perdão. Lucas, capítulo 1. Vamos ver aqui, o verso 35. Lucas 1, 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado o Filho de Deus. O sábado é chamado pelo mesmo nome que Deus chama Jesus, o Santo. Jesus feito homem. O sábado foi criado especialmente para nós, para o homem, como um presente de amor. E é tão especial que Deus o chama de santo. Desviar o nosso pé do sábado para não pisarmos no sábado, desrespeitando. Nos desviarmos de fazer a nossa vontade no santo dia de Deus. E chamarmos o que é o sábado deleitoso, nós chamarmos o sábado deleitoso e o santo do Senhor. Digno de honra. E o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Cuidar com o que nós pensamos e falamos, mas para que isso aconteça, precisamos já durante toda a semana ter a Deus como o primeiro. E aí no sábado poderemos abraçar e ser abraçados por essa comunhão com Deus. Nesse sinal, nesse selo. E quando nós entramos em comunhão, em descanso com Deus, e fazemos o que Deus está pedindo exatamente aqui, e o ápice da semana, o ponto máximo da semana é o sábado, e esse tempo com o Senhor, na sua palavra, na meia natureza, com as pessoas fazendo obras de amor e caridade, como Jesus fazia, ensinando qual era o real sentido do sábado, que não é, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não é um monte de não. Porque quando é assim, o sábado se torna um fardo e o domingo passa a ser o dia mais tranquilo, mais desejado. Mas quando nós entendemos o verdadeiro significado e que seguimos e guardamos o sábado como Jesus guardou. Verso 14, então, nos dá a conclusão. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então nós nos deleitaremos no Senhor. Veja só o que diz lá em Salmo, capítulo 37, o verso 4 e 5. Só o 4, na verdade. Salmo 37, o verso 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se no Senhor. E aqui diz o quê? Se nós nos deleitamos no Senhor, nós guardamos o sábado. Vou organizar essa frase. Somente quando nós guardarmos o sábado como Deus pede, abraçando ele na sua totalidade, como um presente, uma participação já na eternidade daquele que é eterno, que não tem começo nem fim, o sábado, e nós abraçamos também como uma oportunidade de estar conectado com Deus e como um símbolo de Cristo, do seu descanso, descanso nele. Como ele diz, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos darei descanso, como está no original grego, de Mateus 11, 28. Quando nós vemos aqui esse sábado, e nós fazemos isso, e isso se torna o ponto ápice da nossa semana, e nós honramos e santificamos o sábado, veja só o que diz. Deleita-te também no Senhor. Quando fizermos isso, e esse for esse contexto, esse conjunto do que a gente está vendo, né? E te concederá os desejos do teu coração. Então, nosso coração estará totalmente entregue ao Senhor quando isso acontecer.
é um sintoma. O sábado é um sinal e demonstrativo também. Como eu posso dizer, o sintoma mais... O sintoma não é uma boa palavra, mas ele é o ponto mais sensível da lei, em que se há alguma alteração no nosso coração, na nossa devoção a Deus, se há algum ídolo, é tão sensível que o sábado e a maneira como nós guardamos o sábado revela se há algum ídolo ou não na nossa vida. Mesmo que a gente não saiba o que é, observe, se estamos fazendo o que Deus pede no sábado, se não, reveja. E aí qual é o princípio que está por trás? De justificação própria, um sentido de completa justificação em Cristo, não em mim, não nas minhas obras. E aí as obras vêm como resultado do que Cristo fez, faz e fará por mim. É um contínuo de relacionamento e conexão com Cristo. E isso acontece por meio da palavra de Deus. Que Jesus é a palavra, né? Somos conectados com Deus por meio da palavra. Quando nós vemos e entendemos isso, e nós voltamos lá para Ezequiel, nós vemos que perdeu-se totalmente. Essa é a maior das abominações, quando nós desrespeitamos o sábado e passamos a desprezá-lo. De costas para todo esse sistema que Deus estabeleceu, dessas leis que Deus estabeleceu. E Deus veio para habitar conosco, o templo era um símbolo disso, e aí nós rejeitamos a habitação de Deus conosco, e não queremos passar tempo com Deus, mas ficamos de costas e buscamos as coisas do mundo, buscamos os Satanás e os seus anjos e os seus ídolos, muitas vezes na maioria das vezes sem perceber, especialmente porque pensamos que somos ricos, estamos na igreja, fazemos o que Deus quer, mas estamos o que? Mornos. Deus está a ponto de nos vomitar, que nos arrependamos. E quando vem aqui a Ezequiel capítulo 8, né, nós vimos isso agora, o capítulo 9, o verso 4, e disse-me o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quando Deus faz esse chamado, esse pedido para que os seus anjos comecem a destruição, o julgamento, o juízo, e antes disso vem o que? O selamento. Ali seguindo no verso 5 em diante, são cenas fortes. É o juízo, é a consequência dos pecados, sem um intercessor, sem a Cristo como nosso Salvador. Mas por que não há Cristo? Porque há ídolos, porque há abominações. E aí quando nós vemos aqui no verso 4, a marca o quê? O sábado é uma marca. Veja só, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Então, ver isso, mas não sair da igreja porque está vendo as abominações, especialmente se você está na igreja que guarda os mandamentos de Deus. E é exatamente essa igreja que isso está. Então, buscar uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e que seja perfeita aqui, ela está num processo de aperfeiçoamento. Não é por causa das pessoas que eu estou nessa igreja, mas eu estou aqui apesar das abominações e angustiado por causa das abominações, suspirando e gemendo. E aí quando recebemos esse sinal, nós não estamos parte, nós estamos quentes, não estamos parte dos mortos, serão vomitados. Por favor, Senhor, guia cada um que está ouvindo esse vídeo, e ouvindo e assistindo esse vídeo, e estudando isso, guia a mim e a cada um de nós, para que não estejamos naqueles que são vomitados, mas que estejamos nesses que são selados e permanecem com Cristo até o fim. Apocalipse capítulo 3, é que fala, nos versos 14 em diante, se não me engano, a respeito do vomitar. Capítulo 3, versos 14 a 22. Depois para vocês estudarem, darem uma lida, né? Então o tema de casa é Salmo 92 que é o sábado para o dia, é o Salmo 92, que é o Salmo para o dia do sábado. E aí Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, que é a respeito da igreja de Laodiceia, a carta para a igreja de Laodiceia.
Ezequiel, agora vamos ver mais um pouco. Ezequiel, capítulo 14, verso 6. Veja só, chamado de Deus. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Desviar os nossos rostos de todas as abominações. Não olhar, não é nem para olhar. Nem para contemplar, olhar. E aí quando nós entendemos isso e percebemos que o que Deus nos chama é para ser assim, decididos, não é para ter nenhum contato com isso. Os filmes que nós comentamos no estudo anterior, os filmes e coisas, não, mas eu só vou ver, não tem nenhum problema e tal. Não, devemos tratar os filmes como nós somos chamados a tratar bebida alcoólica. Se tem coisas boas lá, tem um pouco de veneno, não use o que tem veneno. O vinho tem muitas propriedades saudáveis, mas tem álcool e é veneno. O mais recente estudo a respeito do álcool, mais abrangente, mostrou que não há dose alguma segura de álcool, ou seja, a única dose segura de álcool é 0, é nada. Se você não usar, aí tá seguro. Começou a usar, aumenta o risco de ter câncer, principalmente câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer, vários tipos de câncer. E aí, quanto mais se toma, mais vai causando estrago no fígado, no cérebro, nos neurônios, terrível. Então, não seguir isso, não fazer isso que o mundo ensina, um pouquinho não tem problema, não. É a abstinência do que faz mal. Então, se algo faz mal, se tem veneno ali, se tem coisa que não é de Deus, abstinência. E aí, quando nós vemos a respeito do que o Deus ele fala, e também o salmista, né? Em Salmo, capítulo 100, Salmo, capítulo 100, não é esse aqui. Salmo, capítulo 111, não achei aqui. Mas é o salmo em que Davi diz, não porei coisa má perante os meus olhos. Não porei coisa má perante os meus olhos. Depois, quem achar esse texto, coloca ali nos comentários, por favor. Então, não colocarei coisa má perante os meus olhos. Esse é o desejo de Deus, que nós não coloquemos coisa má perante os nossos olhos. Não colocar, não olhar. E continuando agora aqui, Ezequiel capítulo 18, os versos 4 a 9. Ezequiel capítulo 18, versos 4 a 9. Nós lemos assim. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma morre. Não existe alma imortal. Deus é o único que possui imortalidade. Mas nossa vida, a nossa alma é a nossa vida. O corpo mais o Espírito de Deus se torna a alma vivente. E quando morre, morre. É o que Deus diz. Verso 5, né? Sendo, pois, o homem justo e praticando o juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, ou seja, adultério, né? Nem se chegando à mulher na sua separação, ou seja, no período da menstruação, que é uma mudança hormonais e fica mais sensível. Então Deus já tinha colocado um princípio, então você respeitar esse princípio. E o verso 7, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa. Verso 8, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, ou seja, não cobrando salários altíssimos, sendo justo e fiel, com valores decentes, corretos, realistas e bondosos, assim, né? Desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre os homens, entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Essa é a promessa de Deus. Agora veja só o oposto.
o que não é justo perante o justo perante Deus, que é o ímpio, né? O versos 10 a 13. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre todos os montes, o que eram feitos os festivais e a idolatria, né, com relação aos ídolos, e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos e ter abominação. Veja só. O que é abominação? É o verso 13, né? E emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez. Certamente morrerá. O seu sangue estará sobre ele. A abominação é a transgressão da lei de Deus, os princípios da lei, ou seja, princípios do amor. Se eu sigo, isso é justiça. Se eu não sigo, isso é iniquidade, é pecado, é abominação. E veja só, Deus é a nossa justiça, Cristo Jesus é a nossa justiça, mas Ele é a nossa justiça não só imputada, ou seja, colocada sobre nós para nos perdoar os pecados e nos tornar justos, mas também é a nossa justiça não só a justiça imputada, mas também a justiça desenvolvida em nós. Passamos a crescer em justiça, ser santificados, tornados santos. Então essa justiça passa a não ser somente algo externo, colocado sobre nós, passa a ser algo interno, parte de nós. E isso é o processo da graça. É a graça trabalhando não só no passado, mas trabalhando hoje e no futuro. Existe uma analogia para entender isso, que é a salvação. Imagine que há um incêndio numa casa, e naquela casa um violino, um Stradivarius, muito caro, custa milhões de dólares. E aquele Stradivarius está lá e o fogo está vindo e o fogo está danificando aquele violino, está dentro da caixa, mas está... E alguém que sabe o valor daquele violino arrisca a própria vida, vai lá, pega o violino, consegue sair com ferimentos, com queimaduras, com dano próprio, mas consegue salvar o Stradivarius. E aí, isso é salvação. Primeiro estágio. Livrou do incêndio, tirou da morte, libertou da destruição, né? Não da morte no violino, mas comparando conosco, né? Aí depois, qual é o segundo passo? Analisar, ver o que foi estragado e levar para um luthier, para que o luthier comece a trabalhar com ele, comece a reparar os estragos, e aí esse trabalho que é feito, esse esforço, esse empenho, esse dinheiro, essa energia toda investida para reparar esses Stradivarius, depois de muito tempo lá, e consegue reparar e agora está restaurado a semelhança do que era originalmente, antes de ter sido contaminado, destruído, né, pelo incêndio. E é o pecado, né, o incêndio, o fogo do pecado trouxe tanta miséria, uma analogia. E aí quando chega e é limpo, é tirado esses vestígios, esses resquícios, né, do pecado e dos danos que haviam sido causados, agora que ele está pronto, vem o quê? Um violinista, afina ele e toca melodias incríveis, maravilhosas, músicas maravilhosas para tocar o coração de pessoas e ser uma bênção. Então é isso que Deus faz. Deus, ele nos salva. Isso é justificação, o primeiro passo. Depois é santificação, esse processo que Deus trabalha em nós. E aí depois, por final, é a glorificação, quando estiver pronto para tocar somente melodias para a glória de Deus por toda a eternidade. Então esse é o processo da salvação. Todo ele é processo de salvação, não é só o início ou só o final. Se você só tiver uma parte, você não tem. É impossível. É necessário cada estágio, cada etapa. E é Deus que ele opera. Isso que está escrito. Deus que opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, isso é salvação. E aí quando nós vemos isso aqui explicado nesses versos, o verso 24, por exemplo. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. A justiça vem fora de Deus, mas se ele desviar a justiça, ficar ali, vai morrer, mas daí ele se arrepender de novo e voltar para o lado de Deus, para a justiça, e então ele vai ser salvo. O que aconteceu com Salomão, né? Começou bem mal na vida, né? Tudo começou como fruto de um pecado, então, mas aí depois se converteu a Deus totalmente, aceitou a salvação em Deus, mas depois se desviou, e depois voltou para
para Deus. Então era justo, ficou pecador, depois voltou para Deus. Então nasceu como pecador, né? Como todos nós, daí se converteu, daí se desviou, daí se converteu. E para entender por que nossa, eu tô uma pessoa que fez todas essas coisas boas e aí se desvia e aí vai se perder, mas é justo isso? Eu vou dar um exemplo. Se alguém, uma pessoa, ela trabalha a vida inteira, por exemplo, uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa fiel, que trabalhou a vida inteira, por exemplo, um bombeiro, salvou muitas pessoas, salvou pessoas de incêndios, fez muitas coisas boas, mas depois de 40 anos trabalhando como bombeiro, ele chega e decide se vingar de alguém e pega e assassina alguém a sangue frio e uma coisa pessoal que tinha, e aí ele vai a juízo e ele é condenado à prisão. E a prisão perpétua. Mas por que fizeram isso com ele? Olha só tudo que ele fez de bom. O que ele fez de bom não paga o que ele fez de errado ali. Assim é a nossa justiça. Tudo que a gente fizer de bom não vai pagar o que a gente já fez de errado. E a nossa condição de pecado não paga. Somente Cristo que pode pagar isso. E aí o que fizermos de bom em Cristo, por meio de Cristo, tem valor para a glória de Deus. Não para a nossa salvação, mas para a glória de Deus. Essa é a diferença. E para também alcançar outras pessoas, fazer o bem a outras pessoas. E aí quando nós entendemos isso e vemos esses princípios da lei de Deus, vamos ver agora para Ezequiel ainda, capítulo 23, verso 36. Quando entendemos isso, nós começamos a ver qual é o princípio da lei de Deus, do amor de Deus. Veja só, o verso 20, vamos primeiro no Ezequiel capítulo 22, o verso 11, né? 22, 11. Temos assim: um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Então aqui, abominação, abominavelmente, aqui está se referindo às relações sexuais ilícitas, né? E aí, olha só o verso 26, quando a gente está comparando aquilo lá em Ezequiel capítulo 8, né, todas aquelas coisas, olha o verso 26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E os meus sábados escondem, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Mais claro do que isso é muito difícil. Deus deixou bem claro. Quando é feito isso, dessa forma, Deus é profanado. Escondem os seus olhos o que do sábado, para não observar como Deus quer, e inventam outras formas de observar o sábado, como os fariseus fizeram. E quando nós vemos aqui Ezequiel 23 agora, verso 36, próximo capítulo. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, porventura julgarás tu a Aolá e a Aolibá, nomes simbólicos para Israel e Judá e Israel. Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Deus está pedindo que Ezequiel aqui mostrasse para o seu povo as abominações deles. Às vezes pensamos, não, eu não cometo abominações, eu não faço isso. Mas nós fazemos, e Deus pede que nós mostremos com amor. E para que entendamos isso e encerremos, alguns versos que eu quero compartilhar. Aquele capítulo que nós começamos hoje, o estudo de hoje, Isaías 58, né, uma das partes que falamos, o final dele, 13 e 14, agora Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. E muitos pensam, então é para anunciar os pecados, e quando alguém se dá conta disso, começa a entender essas coisas, decide, então agora tem que soar a trombeta, tem que sair falando, retalhando, tem que falar, seus pecadores miseráveis, aí acaba se tornando uma pessoa insuportável, uma pessoa muito desgostosa, uma pessoa que tem muito remorso, não é remorso, é muita amargura, uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, uma pessoa
não amável. E eu já fui essa pessoa. Eu comecei a entender essas coisas que eu tentei colocar em prática, mas pela minha força. Por isso a nossa justiça não é nada. Mas quando Deus mostra, não, você precisa o quê? De um coração novo. Nós vamos estar estudando isso nos próximos estudos. Daqui a uns 4 estudos, se Deus permitir, vamos ver isso claramente. E aí, quando nós percebemos, quando a Bíblia diz, clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados, é para ir falar como a trombeta, Apocalipse capítulo 1, o verso 10. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ou seja, no sábado, né? E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Ouvi uma voz de ti, atrás de si, como de trombeta. E aí esse que fala com ele, o verso 17 e 18, ele descreve um pouco melhor para você perceber quem que estava falando com ele, quem que tem a voz como de trombeta. E eu, o verso 17 e 18, Apocalipse 1, e eu, quando o ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus. Jesus tem a voz como uma trombeta. Como de trombeta. Então, quando ele pede para nós anunciarmos o pecado, a transgressão, como a trombeta, devemos falar como Jesus. Como que Jesus denunciava o pecado? Como que Jesus falava? O maior dos pecadores. Se eles estavam abertos para ouvir, ele mostrava sua misericórdia e seu amor. Se eles estavam fechados no seu hipocrisia e egoísmo, ele dava o exemplo. Ficava em silêncio por muito tempo, mas até que chegava um ponto específico quando Deus guiou, no caso de Jesus, Deus guiou Jesus a dizer, aí ele falou e acusou os pecados deles, apontou, mas com amor e com choro na sua voz, lágrimas na sua voz, sabe? Uma voz de tristeza e profundo pesar, amor e desejo pela conversão. E houve muitos sacerdotes que aceitaram a fé. Não naquele momento inicial, mas depois, mesmo daqueles que estavam envolvidos na morte de Jesus. Então, quando nós vemos isso, esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Aceitemos o chamado de Deus. Sejamos consagrados e santificados em Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas mensagens que o Senhor deixou para nós. Perdão por onde temos falhado, dado pouca importância a Ti, Senhor, ao Teu santo sábado. Perdão pelos ídolos que temos na nossa vida. Purifica-nos, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo 36, o verso 25. E aspergirei água pura sobre vós, e vos limparei, e vos limparei de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Essa é a tua promessa. Então limpa-nos, purifica-nos nossos ídolos, das nossas imundícias. E é o teu desejo, é o nosso também, Senhor, por favor. Guia-nos a entender quem Tu és e a nos aproximar de Ti, para que sejamos santificados pela fé em Cristo. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo esteja guiando cada um.